Existem diversas maneiras de você fazer montagens eletrônicas. E nesse vídeo eu vou falar da mais importante, talvez, que é a montagem em placa de circuito impresso. Você pode fazer montagens usando pontes de terminais, como essa daqui. Você pode fazer montagens usando matrizes de contato, como essa daqui. E você pode usar, finalmente, as placas de circuito impresso, como essas montagens feitas nessas placas que eu tenho aqui na minha mão. Até montagens em placas de tipos especiais, como essa, e placas modernas, como você encontra em aparelhos já com a tecnologia SMD, como esse Shield e esse Arduino, que usam a técnica de montagem em placa de circuito impresso. Mas o que é a placa de circuito impresso? A placa de circuito impresso é uma placa que pode ser de fibra, como essa daqui, ou pode ser de fenolite, como essa daqui, em que você tem trilhas de cobre que fazem às vezes dos fios, e tem um lado em que você tem furos onde você enfia os componentes e os solda por baixo, para que eles façam contatos elétricos entre si usando as trilhas. A maioria das placas ela é específica, quer dizer, ela tem um desenho de trilhas como essa daqui, né? Em que você tem as trilhas planejadas para formar um determinado padrão de ligação que vai corresponder ao aparelho que está sendo montado. Por exemplo, se eu vou fazer um amplificador, eu tenho que fazer as trilhas exatamente com as ligações que vão corresponder aos componentes que vão ser soldadas nela. Ela não serve para outro aparelho. Então, um dos pontos importantes de todo estudante de eletrônica, todo maker, todo engenheiro, todo técnico, é saber planejar a sua placa de circuito impresso a partir do esquema. Existem programas que fazem isso, né? Mas antigamente não era bem assim, não. E na prática, talvez você não tenha esse programa e você precise de uma placa que precisem fazer a sua disposição para uma montagem, por exemplo, experimental. Então existem aí as técnicas para você fazer isso. Então, as placas podem ser dos diversos tamanhos, dependendo da complexidade do aparelho que você vai montar, como essa daqui, e é um mixer, né, com potenciômetros deslizantes. Pode ser menor, como essa daqui, menores, e pode ser até bem compactas, como essas daqui que eu tenho aqui na minha mão. E também de amplificadores integrados, que numa certa época nós demos na forma de kits, e até hoje eu tenho algumas delas. Mas existem, assim, a possibilidade de você ter placas, como eu tenho aqui, que não sejam específicas para uma montagem. São placas que a gente chama de universais. Elas são muito interessantes porque você sabe, também usar, você pode fazer um protótipo nela, sem se preocupar com o padrão da placa que viria depois. Se você é um maker, né, você precisa saber trabalhar com essas placas universais. E existem muitos tipos delas, né? Uma delas é essa daqui, que talvez seja muito mais interessante de todas, porque ela tem a mesma disposição de pinos de uma matriz de contato, conforme você pode ver. Os pinos dessa placa, as trilhas, elas correspondem a uma matriz de contato. O que quer dizer isso? Você pode fazer a sua montagem na matriz de contato e, se ela funcionar, você transfere os componentes exatamente no mesmo padrão de ligações da placa e solda eles por baixo. Então você tem o quê? Uma matriz de contato definitiva. Uma placa de circuito impresso, matriz de contato, vamos dizer, né? Em que você pode fazer o seu aparelho usando essa técnica, né? Um outro tipo de matriz de placa de circuito impresso, que a gente chama de universal, porque ela serve para qualquer coisa, é essa daqui, que eu tenho aqui uma grandona, certo? Ela tem quase 30 centímetros de comprimento, é uma verdadeira régua. E conforme vocês podem ver, ela tem trilhas que seguem um padrão longitudinal. As trilhas são todas de comprido. Então você pode fazer uma montagem nessa matriz, certo? Essa daqui é uma pequenininha. Simplesmente você determinando os pontos de ligação através de interrupções nessas trilhas. E você faz isso com uma ferramenta chamada escariador. E existem muitos outros tipos de placas de circuito impresso. Eu tenho aqui uma porção delas na minha mesa, como essa daqui, que você pode cortar os quadradinhos para fazer as suas montagens.
Ou então, se a montagem é complexa, né, vocês podem usar diversos quadradinhos da maneira que você bem entender. Você planeja os quadradinhos que você vai utilizar e, da mesma forma, você pode fazer as interrupções à vontade. Existe uma ferramenta que é utilizada com essa placa, que ela se chama de wire up, né, que você pode colocar pinos e ir enrolando para fazer as ligações entre os componentes que são encaixados nela. Esse aqui é um exemplo delas, essa placa. Nós temos uma outra placa desse tipo aqui, que você pode usar para montagens universais. E para essa tecnologia wire-up, nós temos, por exemplo, esta placa aqui, em que nós temos simplesmente ilhas. Nessas ilhas, você enfia o componente pelo lado dos componentes, esse lado aqui que tem apenas os furinhos, e do outro lado, em que nós temos as ilhas, em que você solda. E essas ilhas são interligadas por pedacinhos de fio, utilizando-se uma ferramenta. Então você pode fazer a sua montagem usando esse tipo de placa. Nós temos aqui uma outra placa universal que tem um padrão também definido, que você pode utilizar nos seus projetos. Mas uma coisa interessante que você pode perceber nessas placas é que elas são dimensionadas de tal maneira que os circuitos integrados têm os seus terminais facilmente encaixados. Elas têm aquela disposição dual inline embaixo, de modo que o circuito integrado se encaixa direto. Você não precisa se preocupar, não, ele não vai entrar, ele vai ficar de uma maneira que eu não posso usar. Não posso usar transistores, circuitos integrados e outros componentes porque eles não encaixam. Não é verdade. Elas são feitas para que tudo se encaixe. Então você pode fazer montagens com transistores, com circuitos integrados e tudo mais que lhe vier à cabeça. Está aqui apenas uma pequena amostra da minha coleção de placas de circuito impresso que eu ainda não usei. Se vocês querem realmente aprender a usar, vocês têm um livro meu, o Manual Maker, que lá ensina as técnicas de montagem. E lá, nesse livro, eu explico como você deve fazer uma placa de circuito impresso ou utilizar uma placa de circuito universal como essas que eu tenho aqui, muitas por sinal, e que eu ainda vou usar nos meus projetos, né? Primeiro eu faço a simulação, faço o teste, desenho, monto na matriz de contato para ver se funciona e depois passo o projeto para a placa de circuito impresso, como esse interessante VU de LEDs que usa uma placa universal. Se você quiser ter menos tempo. Se não, você cria a placa de circuito impresso para aquele projeto específico que você fez, principalmente se você pretende depois comercializar. E se você pretende realmente fazer um negócio compacto, um negócio perfeito, você pode fazer a placa com componentes SMD. E aí você tem os recursos que permitem que você encomende para empresas que façam a placa que você quer, porque você já testou-as em sua matriz de contato e depois talvez numa placa universal. Gostou desse vídeo? Nós temos muitos outros que tratam de tecnologias de montagem. Tem o nosso Manual Maker, que você tem o link aqui para comprar esse manual, e lá tem todas as tecnologias descritas. E temos nos nossos canais outros vídeos que tratam de assuntos interessantes sobre tecnologia, especificamente de montagem. Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal, consultem os links e até a próxima.